Para você ser um pastor da Igreja Universal, você tem que largar os seus estudos. Você tem que parar de estudar, não pode ter profissão mais, não pode fazer faculdade, não pode fazer nada. Você tem que viver 100% a serviço da instituição. A vida dele passa a ser uma propriedade da Igreja Universal, do Reino de Deus mesmo. Para você ser um pastor da Igreja Universal, naturalmente você faz parte de grupos da instituição, você é chamado a participar do antigo grupo jovem, depois você se torna um obreiro. Eu fui chamado para ser um obreiro, fiquei como obreiro da instituição. Eu sempre tive o sonho de ser um pregador da palavra. Meu desejo era olhar para o meu tio, que era pastor, inclusive meu tio, na época, inaugurou uma das sedes que eu fiz parte durante muitos anos, inclusive tomei conta de trabalho de jovens nessa sede, e eu vi o meu tio como uma referência. Na minha visão, e na visão da maioria dos obreiros, é que a instituição é um trabalho sério, espiritual, e que Deus chama jovens para esse trabalho. E não é tão simples, é feito triagem, o jovem tem que fazer uma série de exames médicos, exames psicológicos. Só que no meu caso, foi um pouquinho diferente, porque como eu sou sobrinho de um bispo, a minha entrada foi mais facilitada, digamos assim. Eu não precisei fazer exames médicos, eu não precisei fazer uma série de exigências, porque eu sempre fui reconhecido como um filho da igreja. Então a minha entrada foi mais simples, eu simplesmente levei as minhas roupas, fui chamado na Catedral de Del Castillo, que completou 25 anos agora, recente, e eu fui lá, e lá eu me apresentei ao bispo, na época, um dos bispos lá, e ele falou, traz sua roupa pra cá, você vai preencher os seus documentos, vai passar a ser um auxiliar de pastor. Nem tinha na época, não tinha um processo de IBURD, existe hoje o chamado IBURD, que na teoria seria o Instituto Bíblico Universal do Reino de Deus, que é uma espécie de escola para quem quer ser pastor. Então, só que você vê aquilo ali é ensinado como se fosse algo dentro dos parâmetros bíblicos, porque o pastor ele é uma autoridade espiritual, então ali vai ensinado você de chamar o pastor de Senhor. É chamado, você aprende a chamar o obreiro de Senhor. Às vezes o rapaz tem 16, 17 anos e tá lá a senhora de seus 60 anos chamando o rapaz de Senhor. Porque eles colocam na cabeça da pessoa que aquilo ali é uma autoridade espiritual que ela recebe. Então, eu como já era obreiro, tinha o sonho de ser pastor. Meu tio era bispo. Meu tio simplesmente um dia, se apresenta lá na catedral que o bispo tal vai te receber. Aquilo pra mim foi uma realização de um sonho. Eu falei, graças a Deus, agora eu vou poder sair pelo mundo, eu vou poder pregar a palavra. Porém, com o tempo, depois que eu adentrei mesmo, eu comecei a entender que havia, o que eu posso dizer aqui, um universo paralelo. Havia uma outra realidade lá dentro, muito diferente da realidade que eu acreditava. Só que não é tão simples você se desgarrar. Eu, por exemplo, fiquei como pastor da Igreja Universal 5 anos. No meu caso, foi suficiente, porque eu falei, eu não quero ficar mais, eu pedi para sair. O auxiliar de pastor, quando ele é cadastrado, ele passa a receber um salário mínimo. Na época, eu acho que eu recebia R$400. Você tem um dia de folga na semana. E eu passei a morar num alojamento na catedral, porque a maioria das catedrais da Universal, as sedes, elas têm alojamentos para os jovens ali. Alojamentos, onde fica um regime militar. Tem hora para comer, tem hora para levantar. Você tem que trabalhar 24 horas a serviço da instituição. E na instituição, eles meio que proíbem, vou colocar de certa forma, você ter contato direto com a sua família. Você não pode ficar tendo contato com a sua família. É uma determinação da própria Igreja Universal. Eles não querem que você tenha contato com a sua família. Uma das exigências mais graves que são feitas para o rapaz que aspira a ser pastor, e fica aqui o alerta para as mães, é que quando ele entrar, uma das exigências que eles fazem é o seguinte, você tem que largar os seus estudos. Você tem que parar de estudar, não pode ter profissão mais, não pode fazer faculdade, não pode fazer nada. Você tem que viver 100% a serviço da instituição. Então, a vida dele passa a ser uma propriedade da Igreja Universal do Reino de Deus mesmo. E quando você adentra, você entra com entusiasmo, você entra olhando tudo com olhos espirituais. Não, aqui é a obra de Deus, eu tenho que fazer a obra de Deus. Só que ele encontra uma outra realidade lá dentro. Eu fiquei como auxiliar de pastor, se eu não me engano, uns 2 anos e meio. No geral, como auxiliar de pastor numa catedral, você não faz reuniões, você não tem acesso a culto, você não faz o culto, a reunião. Você só auxilia, você faz o trabalho dos obreiros voluntários, só que é salariado. Eu fazia programação de rádio, que a catedral tem estúdio de rádio. Eu ficava a madrugada toda colando os envelopes de campanha para ser dado no dia seguinte. Eu fazia limpeza, tirava espinho de rosa, enchia vidrinho com azeite. Então tudo aquilo que as pessoas recebem nas principais reuniões são os auxiliares que fazem. Eles ficam ali para atender, fazer uma oração, aquela coisa toda. Só que você só vai entender a realidade do trabalho quando você vai para uma igreja. Quando você é mandado para uma igreja, lá você vai entender a realidade da instituição, o que de fato a instituição cobra. Olha o golpe, olha o golpe, olha o golpe, tá aí, ó. Solta a música pra eles, maestro. Tá aí, o golpe tá aí, cai quem quer. A mentira deles é doce como mel, não tente fazer sem ser um profissional. O golpe tá aí, tá aí. Edir Macedo fez, ao longo de muitos anos, ele preparou essa Bíblia aqui, está aqui, ó. Ele pegou a Bíblia
e anotou todos os seus pensamentos a fim de tornar as pessoas da Universal suas escravas. E o Edir Macedo, ele teve a audácia, a petulância de deturpar cada livro da Bíblia de acordo com seus pensamentos. Ele colocou interpretações na Bíblia que hoje se mostram claros, são evidentes por conta de suas hipocrisias, do seu desvio de finalidade. Edir Macedo não tem teologia. Eu fiz uma entrevista com o famoso jornalista que trabalhou na rede Bandeirantes. Ele trouxe aí que Edir Macedo falsificou os seus diplomas. Então ele não é teólogo, ele não tem teologia.